caros amigos, antes de assistir esse vídeo, assista a primeira parte, o link está na descrição, ou aqui no card, e entenda os motivos das suspeitas sobre o médico, Efraim Saldivar. Detetives decidiram questionar Efraim Saldivar. O detetive contou a Saldivar sobre os rumores e pediu a ele para fazer um teste no polígrafo, para esclarecer os assuntos. Saldivar disse que ele não queria passar pelo polígrafo. Há algo errado com a pessoa estando com tanto medo do polígrafo, então o investigador decidiu intensificar o interrogatório em torno das mortes. Saldivar disse que, no início da carreira, havia um paciente com câncer. O paciente não iria sobreviver e os médicos disseram que o paciente estava sofrendo muito com falta de ar. Saldivar pediu para que desse atenção ao paciente, mas ninguém o fez, então, ele decidiu acabar com o sofrimento do paciente, sufocando-o, até a morte. Saldivar falou que muitas vezes, ele ajudou outras pessoas a morrerem, e que a morte, em certas situações, é um ato de misericórdia. O investigador perguntou quantas pessoas matou. Ele disse que umas 90 pessoas. Saldivar iniciou a carreira de médico em 1989, e só foi pego em 1997. Ele disse que trabalhou em outros 2 hospitais, portanto, o número de mortes pode ser umas 200. O investigador esperava que Saldivar mentisse, mas ao contrário, ele falou tudo de forma espontânea. A polícia estava diante de um assassino em série. Saldivar falou que matou seu primeiro paciente, 6 meses após se formar em medicina. Também falou que cursou a faculdade de medicina para ajudar as pessoas, e que ele não tinha nenhum problema em matar alguém para tirá-la da miséria. Suas confissões demonstraram para o Ministério Público que ele era desequilibrado, e algumas declarações não faziam sentido. De acordo com o Ministério Público, as confissões não são suficientes para manter Saldivar na prisão. Não havia provas materiais, não havia nenhuma perícia comprovando alguma vítima de Saldivar. Os detetives tiveram apenas 48 horas para encontrar provas concretas dos crimes de Saldivar. Sem elas, os detetives seriam forçados a libertá-lo. Se ele era um serial killer, os investigadores sabiam que colocá-lo nas ruas poderia significar que mais pessoas inocentes morreriam. Tinha apenas 48 horas para encontrar evidências de seus crimes. Se eles falhassem, Saldivar ficaria livre. Na manhã seguinte, os detetives chegaram na casa de Saldivar para encontrar provas de que ele estava envenenando pacientes. Saldivar vivia com seus pais e com seu irmão mais velho. Os oficiais descobriram quase 100 fitas de pornografia, mas eles não encontraram quaisquer drogas paralisantes, que encontraram apenas um sedativo, que frequentemente é usado em conjunto com uma droga paralisante, chamado Pavulon. Não tinham provas de que qualquer pessoa foi assassinada pelo Saldivar. As 48 horas acabaram, não encontraram evidências suficientes para acusar formalmente Saldivar. A polícia simplesmente tinha que deixá-lo ir. A polícia de Glendale precisava encontrar algumas evidências concretas para deixar Saldivar na prisão. Os detetives precisavam de um lugar seguro para conduzir suas investigações. Vazamentos podem ser fatais para a construção de um caso contra Saldivar. Começaram a recolher registros hospitalares dos pacientes de Saldivar. Nos registros, eles esperavam encontrar evidências de assassinatos. Enquanto alguns detetives começaram a investigar o passado de Saldivar, outros fizeram questão de não perder o suspeito de vista. Saldivar poderia correr a qualquer momento, e os investigadores sabiam que não haveria nada que eles pudessem fazer para detê-lo. Com base na análise dos registros, os investigadores encontraram 20 possíveis vítimas de Efraim Saldivar. Foi difícil para as famílias, mas elas também queriam respostas. Foi necessário fazer exumação dos corpos de 20 pessoas, em busca de evidências do medicamento Pavulon. A equipe coletou amostras do solo para teste. Eles não tinham certeza de que o Pavulon poderia estar presente no solo, mas não podiam negligenciar qualquer coisa. Para ter certeza, obviamente tem que analisar a terra. Advogado de defesa pode argumentar que os produtos químicos infiltraram-se nos corpos a partir da terra. Tomaram cuidado para não cometer erros durante as exumações. Os corpos foram levados para o laboratório, tudo estava pronto. Os investigadores quebraram o selo do caixão. Um dos corpos estava surpreendentemente bem preservado. É um dos sinais de que esta pessoa, quando em vida, recebeu muitos medicamentos. Restos mortais foram encaminhados para um perito. Ele tinha todo o trabalho de verificar se há, mesmo, Pavulon no corpo da vítima. Não é um trabalho fácil. Ele não poderia errar. Nas primeiras análises, não conseguiu enxergar o Pavulon. Enquanto isso, Saldivar está livre. O perito, então, teve a ideia de pesar as substâncias químicas encontradas nos corpos. Cada substância tem seu peso.
Com o auxílio preciso de uma máquina, que é capaz de pesar menos de 1/1000º de um grama. O que um espectrômetro de massa faz é realmente pesar moléculas. Ele poderia dizer com certeza se há pavulon ou não. O perito encontrou grande quantidade de pavulon em 6 corpos. Os resultados foram esmagadores. Foi encontrado pavulon nos rins, nos pulmões de uma mulher, bexiga, coração, tecido, fígado e no cérebro. Os investigadores finalmente tiveram evidências físicas irrefutáveis para confirmar a confissão de Saldivar. Eles estavam prontos para prender Saldivar. Em 9 de janeiro de 2001, os detetives se reuniram e partiram em carros não identificados. A polícia manteve uma estreita vigilância sobre Saldivar. A polícia sabia de cada passo dele, conhecia sua rotina. Mais de um ano de investigação, para colocar atrás das grades, um serial killer. A polícia sabia que, naquela manhã, Saldivar sairia cedo de casa. Cercou o assassino, ele não reagiu, ficou até surpreso. Finalmente, os investigadores conseguiram retirar das ruas um médico que matou várias pessoas, por 9 anos. Agora responderá pelos seus crimes. A polícia agora busca entender os motivos pelos quais ele matava.